Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, professor e professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. Já produzimos o primeiro vídeo relacionado ao primeiro tópico e agora estaremos produzindo um segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e ao terceiro tópico. Vamos então ao tópico de número 2, criação versus evolução. Vamos analisar esses dois temas, a criação e a evolução. Elas podem caminhar juntos. Quais são as suas doutrinas? Quais são os seus ensinamentos? Vamos lá. Primeiro subtópico deste vídeo: o modelo criacionista. Não é possível conciliar a teoria criacionista com a teoria evolucionista. A teoria criacionista apregoa que existe um Deus. A teoria evolucionista leva o homem a tratar a ciência como se esta fosse o seu Deus, pois tudo que existe é explicado tão somente sobre a ótica da ciência, a qual é meramente humana e, portanto, imperfeita e limitada. Meu amado, em se tratando do modelo criacionista, este é o modelo que nós abraçamos, nós cristãos, pertencentes a esta denominação Assembleia de Deus. O modelo criacionista, ele fala da existência de um Deus, de uma mente criadora. Alguns apregoam aí o design do universo, mas nós não usamos esse termo, o designer do universo. Isso é um termo sofisticado. Esse é um termo de tentar explicar a criação, mas deixando Deus do lado de fora. Nós somos criacionistas. O homem foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. E não há como, meus irmãos, você querer unir e associar a teoria criacionista com a teoria evolucionista, porque uma fala da existência de Deus, a outra fala que Deus não existe. E alguns teólogos tentam alinhar o discurso bíblico, o discurso religioso com o discurso científico, tentando fazer uma conexão, explicando o Big Bang sobre a ótica bíblica. Meu irmão, a Bíblia, nós não precisamos fazer tentativas de distorcer a Bíblia, mudando a exegese para que o discurso bíblico esteja em plena sintonia com esta falsa ciência apresentada por aí, por homens que não creem na existência de Deus, por homens que não temem a Deus e usam o discurso que falam em nome da ciência, como se estes tivessem o direito legal de falar pela ciência. Meu irmão, a verdadeira ciência, ela não entra em contradição com a verdade bíblica, porque tanto a fé como a ciência procedem de um mesmo ser, porque Deus colocou a fé no coração do homem. Mas esse mesmo Deus também capacitou esse homem de intelecto, de razão, de capacidade de criar, de pensar, de descobrir, porque esse homem é a imagem deste Deus todo-poderoso e criador. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão. A verdadeira ciência e a fé não são inimigas, pois ambas procedem de Deus. Aqueles que se apresentam como porta-vozes da ciência ou da fé, muitas vezes o fazem a partir da sua própria ideologia ou interesses pessoais. O Deus da Bíblia colocou a fé no coração do homem
e também o dotou de intelecto. O uso irracional da fé ou da ciência é uma decisão pessoal. Eu compreendo que tanto a ciência como a fé procedem de Deus. Eu não vejo conflito entre ambas. Há alguns pontos aí de difícil compreensão, mas a ciência ela tem uma proposta diferente da fé da Bíblia. Por exemplo, o Deus da Bíblia trabalha com verdades universais, verdades que não mudam, são verdades absolutas e valores absolutos. A ciência trabalha com verdades transitórias e dinâmicas. O que é verdade hoje na ciência, amanhã pode não ser. Há algum tempo atrás, alguém acreditava que comer ovo, muitos médicos e a ciência dizia que o ovo fazia mal. Hoje há um entendimento que o ovo faz bem. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que tomar café fazia mal. Agora, alguns segmentos da ciência pregou que tomar o café não faz mal. Então, o que era verdade há tempos atrás à luz da ciência pode não ser verdade amanhã, porque a ciência ela é dinâmica, ela vai se reinventando. Então, meu amado, ciência e fé. O homem é um ser racional, ele tem inteligência, intelecto, mas ele também é um ser dotado de fé, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, Deus colocou a fé. Então, aonde vem o conflito? O conflito não vem da ciência e a fé. O conflito vem das ideologias humanas. Pessoas que falam em nome da ciência, mas não estão falando pela ciência. Estão reproduzindo a sua ideologia, a sua escolha pessoal. Há pessoas que decidem não crer na existência de Deus e vão buscar respostas na ciência porque ele já tem o pressuposto de não acreditar em Deus e vai querer usar a ciência para explicar a inexistência de Deus. Mas por outro lado, aqueles que se apresentam para falar em nome da fé, mas ele não está falando em nome da fé, ele está falando a partir da sua interpretação. Por exemplo, já numa história antiga, alguns líderes religiosos já sentenciou a morte, tentou sentenciar a morte, teve que se retratar porque ele dizia que a terra girava em torno do sol. E ele entendia, esse líder religioso, que o sol e a lua é que giravam em torno da terra. Ele fez isso a partir de uma interpretação bíblica errônea. Então, a verdadeira ciência e a verdadeira interpretação bíblica, elas jamais entram em conflito. Sabe por quê? Porque seria paradoxal, porque tanto a ciência como a fé, ali relatada na Bíblia, elas procedem da mesma fonte que é Deus. Amém, amado? É por isso que a Bíblia fala que Jesus crescia em graça e conhecimento. Ciência, entendimento, aprendizado e graça, porque ele alcançou o crescimento em ambas as áreas. Amém, meu querido? Então há conflitos aí de ideologias humanas. Quem está falando? Ele tem autoridade para falar em nome da ciência? Há muitos cientistas que são ateus e há muitos cientistas que são crentes em Jesus Cristo. Então a escolha da ciência, ser um cientista, ser uma pessoa diplomada ou não, em nada irá interferir na sua convicção e na sua fé pessoal. Você pode ser cientista, você pode ser pesquisador e crer em Deus, mas você pode ser também uma pessoa que professa uma fé em Deus, está expressando opiniões fora da interpretação bíblica, dando a entender que há aí que a fé e a ciência são opostas e inimigas, e nunca foram e jamais serão.
Vamos lá, meu amado, subtópico de número 2, o modelo evolucionista. O cerne ou pilar central desta teoria tem dois objetivos centrais, a saber, provar a inexistência de um Deus criador e, por fim, colocar o homem como a medida perfeita ou exata do universo, o que pode ser definido como o antropocentrismo. Meu amado, a teoria evolucionista, ela tem dois pilares centrais, dois objetivos que você precisa ter em mente. O primeiro objetivo é provar a inexistência de Deus. Deus não existe. E se vale do discurso científico. Primeira coisa, a ciência nunca vai poder provar que Deus não existe. Como também a ciência não tem como provar que ele existe. São duas propostas diferentes, fé e ciência. Então a teoria evolucionista, ela tem a pretensão de provar que Deus não existe, que tudo foi obra de um acaso, que houve um Big Bang, de onde surgiu esse Big Bang, de onde surgiu esse elemento, foi uma coisa do acaso. Deus não existe. Outro pilar central é colocar o homem no centro do universo. O homem é a medida exata, perfeita do universo. É o que pode ser definido como antropocentrismo. É o homem no centro. O homem, ele tem um problema e o homem, ele consegue resolver todos os seus problemas. O homem é a medida exata para resolver todos os seus dilemas. Dentro dessa teoria evolucionista, nós estamos caminhando para nos entendermos melhor, para estabelecer a paz entre todos os povos. Está aí a ONU que tenta estabelecer a paz e o mundo só está em guerra. Guerra na Síria, guerra no Líbano, guerra nos países árabes, muçulmanos, nos países africanos, esse êxodo humano, as injustiças sociais. Nós não estamos caminhando para o evolucionismo. Meu amado, o evolucionismo, ele tem por filosofia principal o antropocentrismo. Tira Deus do centro e coloca o homem. O homem é o centro de tudo. Esta é a ideologia, é o cerne do pensamento da teoria evolucionista. Vamos prosseguir aí no momento de reflexão. A teoria evolucionista e o modelo de comunismo conhecido tem como objetivo principal apagar da mente humana todo e qualquer resquício da existência de Deus e a certeza do juízo vindouro. Essa teoria do evolucionismo e esse modelo comunista, ele tem como objetivo apagar da mente humana todo e qualquer resquício de ideia de Deus. Deus não existe, Deus, ele é o ópio das nações, Deus, ele não criou, não existe, isso aí é coisa para os fracos, para os pobres e os miseráveis. A ideia de Deus é uma ideia do escapismo. Alguém tem que crer em Deus para justificar os seus fracassos, as suas mazelas, os seus sofrimentos aqui nesta vida e que na outra vida será compensado. Meu irmão, o modelo comunista, como nós vemos aí nos países comunistas, uma das primeiras coisas que eles fazem é tentar apagar a ideia de Deus. Deus não existe. E se Deus não existe também, não há um juízo vindouro. Você tem que prestar ordem ao Estado, reverenciar o Estado, e nesses países comunistas, como nós vemos aí em Cuba, Fidel Castro, muitas vezes é tratado quase que como um deus. Lá na Coreia, aquele líder coreano ali na Coreia comunista, ele é tido quase que como uma divindade, é tratado, todo mundo tem que reverenciar e se prostrar diante da imagem dele. Um americano, nós vimos aí no Jornal Nacional, ele pegou uma imagem desse líder ali da
da Coreia, e ele foi condenado à prisão perpétua, foi torturado e depois morreu. Morreu nos Estados Unidos. É um caso recente aí que nós vimos pelos jornais. Então, meu amado, se Deus não existe, não há juízo vindouro, não há pecado. E alguém disse certa feita: se Deus não existe, tudo é permitido. Para que eu vou me abrir mão dos meus prazeres? Por que eu vou ser honesto? Por que eu vou ter um código de ética, de conduta? Meu irmão, eu sou honesto, tenho um código de conduta moral que rege a minha vida. A palavra de Deus é por quê? Primeiro, eu desejo agradar esse Deus, porque esse Deus, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é grandioso. Mas esse Deus também, ele é juízo, ele é fogo consumidor, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Sendo comunista, capitalista, não independe do sistema. Todo mundo, todos os homens terão que comparecer perante o único e verdadeiro Deus. Meu amado, encerramos aqui o nosso segundo subtópico, e nesse mesmo vídeo nós já estaremos dando início ao nosso terceiro e último subtópico. Vamos lá então. Tópico de número 3, a criação. Vamos analisar aqui o que a Bíblia fala da criação. Vamos lá. Primeiro subtópico dentro desse tema: a criação do universo. O relato bíblico da criação do universo não foi escrito sobre a ótica do discurso científico. Todavia, a sequência da criação apresentada por Moisés em nada diverge do discurso da verdadeira ciência. Teria ele acertado a sequência por acaso ou, de fato, recebera de Deus a revelação? Observe uma coisa: o discurso religioso da criação do universo fala da sequência da criação. No primeiro dia, Deus realiza uma coisa. No segundo dia, Deus realiza outra. No terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E o discurso religioso, ele não entra em contradição com o discurso científico. Porque quando o discurso religioso, lá do livro de Gênesis, é analisado sobre a ótica da ciência, não há divergência. Nada do que foi escrito na sequência exata que Moisés estabelece haveria possibilidade de existir se não fosse dentro daquela sequência que Moisés escreve. Ou eu sou levado a acreditar duas possibilidades: ou Moisés acertou a sequência como obra do acaso, como apregou o Big Bang, ou então ele teve uma inspiração do Criador. Aquele que criou sabe a sequência e a ordem cronológica como ele criou. Mas precisamos entender que a Bíblia, ela não foi escrita numa linguagem científica. Ela não tinha como proposta e objetivo dar resposta a cientistas. Ela tinha como objetivo falar para o homem acerca do Deus Criador e a possibilidade desse homem que se rebelou contra esse Criador ser reconciliado e se voltar novamente para Deus. A Bíblia, como eu já disse, ela não é um livro da apologia da existência de Deus. A Bíblia, ela parte do pressuposto de que esta verdade ela é universal e absoluta, que Deus existe. Mas a sequência da criação do universo, conforme descrito no livro de Gênesis, está em plena conformidade com o discurso científico. Amém, meu amado? Então, o que eu falo? A verdadeira ciência, ela somente confirma o que a Bíblia já estava afirmando desde os dias de Moisés.
porque ele teve acesso à fonte primária. O que é isso? Ele recebeu de Deus. E foi sobre revelação e inspiração o livro de Gênesis e todos os demais livros da Bíblia. Glórias a Deus. A nossa fé, ela tem uma razão de ser. Vamos lá. Bem, meu amado irmão, vamos agora ao subtópico de número 2 dentro desse nosso vídeo. A narrativa da criação em Gênesis. Aqui o comentarista ele traz a proposta, relatando o que Deus fez no primeiro dia. Deus trouxe a luz, depois o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e o sexto dia. Nós observamos que a narrativa da criação ali no livro de Gênesis, conforme eu já falei no tópico anterior, no primeiro subtópico sobre esse assunto, é que o discurso religioso, a narrativa de Moisés, está em plena harmonia com o discurso científico. Tudo que foi criado só haveria uma forma de existir e ter vida se fosse a partir daquela sequência estabelecida por Moisés. Se houvesse uma inversão ali no relato da criação, seria claramente contestado pela ciência. Mas o mais incrível, tem um livro que, se você puder comprar, compre. Se eu não me engano, o nome dele é Por que Creio. Esse livro, o autor faz ali uma defesa da fé cristã, porque ele crê. E quando você analisa a sequência da criação, a narrativa da criação ali no livro de Gênesis, você vai compreender que aquela sequência, ela está em perfeita harmonia com o discurso científico. Como eu disse já em outra ocasião, o discurso religioso em nada entra em contradição com o discurso científico. A verdadeira fé, meu irmão, ela não se baseia e fundamenta-se em comprovação científica. Eu creio, mesmo que a ciência não possa comprovar o relato bíblico. Agora, o discurso científico, o discurso da ciência, ele, com o discurso verdadeiro, o verdadeiro discurso científico, ele encontra na Bíblia uma fonte de inspiração. A Bíblia, ela não foi escrita em uma linguagem científica e não tem como proposta falar de ciência. Quando a Bíblia fala de ciência, ela nunca errou. Até hoje, a ciência não contradiz a verdadeira ciência. Ela não contradiz o que diz a Bíblia. Amém, amado? Eu não preciso acreditar na ciência para acreditar na Bíblia. A verdadeira fé, ela não depende de evidências científicas, mas a ciência verdadeira, ela tem na Bíblia um referencial para dar-lhe o verdadeiro respaldo, porque eu sou da opinião que ambas procedem de um mesmo ser, de um Deus Criador Todo-Poderoso. Vamos lá, subtópico de número 3, a criação do ser humano. De todas as coisas criadas por Deus, o homem é a única obra da criação em que se é possível perceber a forma e o material por ele usado. Também é a única obra em que o próprio Deus soprou-lhe nas narinas. Meu amado, de todas as obras realizadas por Deus, o discurso é: e disse Deus, haja luz,
e houve luz. Lá na frente nós observamos, e disse Deus, haja separação, e houve separação. Mas na criação do homem, é o único momento no ato da criação, em que este Deus deixa a digital dele e dá o endereço da forma, o material com o qual o homem foi feito. Quando vai fazer o homem, o discurso de Deus é diferente da criação das demais coisas. Ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus pega o pó da terra, e é impressionante como que a Bíblia afirma que o homem veio do pó da terra. Durante décadas, centenas de anos, muitas pessoas riam e zombavam da fé cristã, quando afirmava-se que o homem veio do pó da terra. Mas observe a seguinte colocação: a ciência verdadeira hoje, ela chegou à seguinte conclusão, que os mesmos elementos químicos presentes em um punhado de terra são os mesmos elementos químicos presentes no corpo humano. 2/3 do corpo humano é constituído de líquido, 1/3 é sólido. 2/3 do planeta Terra é líquido e 1/3 é sólido. Seria coincidência ou de fato o homem veio do pó da terra? E na criação do homem é o único momento em que nós vemos a ação do Deus Criador soprando nas narinas do homem, transmitindo para ele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Meu amado, é maravilhoso demais o relato bíblico em relação à criação, o Deus absoluto, Criador de todas as coisas, e a criação, e em especial o ser humano. Eu quero deixar com você um pensamento de um rabino, Ziv Freeman, não sei se é assim que pronuncia. Ele faz a seguinte declaração: evolução e Gênesis, ambos concordam que o homem começou como um punhado de barro. A evolução diz que se você deixar barro suficiente por tempo suficiente, aquilo terminará se tornando um ser humano que vai construir computadores e naves espaciais. O Gênesis diz que você precisa de uma força inteligente para que isso aconteça. A teoria evolucionista apregou que o homem veio do barro, reconhece. Mas, segundo a teoria evolucionista, pelo pensamento desse rabino, você pega o barro, amassa ele e deixa ele lá bastante tempo. Tempo suficiente até esse barro começar a construir computadores, naves espaciais e alcançar aí outros planetas e até a Lua. A teoria de Gênesis diz que para esse barro realizar todas estas obras, computador, smartphone, tecnologia da comunicação, precisa de uma mente pensante, criadora, poderosa. E esta mente chama-se Deus, arquiteto do universo. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui a nossa lição de número 2, falando do Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro e a sua criação. Ore por nós, permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta estudando a lição de número 3. Eu agradeço as orações, o apoio. Eu peço oração em especial pela minha saúde, que eu tenho passado muitos momentos difíceis relacionados a problemas de saúde. Mas eu gostaria que você, meu amado irmão, coloque o meu nome aí no ciclo de oração da igreja. Você, amado pastor, faz menção
nas suas orações na igreja pela minha vida. Você, professor, nas suas orações, lembre de nós. Nós somos aqui apenas um instrumento na mão de Deus. Tudo que nós escrevemos e falamos aqui, amados, eu tenho uma convicção, é a inspiração de Deus, e é por isso que eu deixo sempre, no último vídeo, o material em PowerPoint, para que você possa usar na sua sala de aula, porque não é propriedade minha, foi algo que Deus me deu e eu compartilho, porque de graça eu recebi e de graça eu estou passando. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém.